Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro, e a pouco mais de 24 horas do Benfica voltar a entrar em campo, infelizmente o principal foco não é o desportivo, e isso a mim deixa-me bastante triste. Mas ver as nossas notícias? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 18 de outubro e no dia 18 de outubro de 1964, o Departamento de Apostas Mútuas entregava assim ao Benfica a taça Totobola, que era destinada ao clube que tivesse mais vitórias fora de casa no campeonato de 1963-64. E era assim, em pleno estádio da Luz, numa partida frente ao Sporting, que antes desta mesma partida, este departamento entregava ao capitão do Benfica, o Sr. Mário Coluna, esta mesma taça. E na presença de mais de 60.000 adeptos, o clube era aplaudido, inclusivamente pelo nosso adversário. Já dentro de campo, o nosso Benfica voltava a mostrar quem era o maior clube nacional, ganhando por um contundente 3-0, com 2 golos de Torres e um de Eusébio. O Benfica estava assim na ribalta do futebol português. E agora, ainda antes de irmos ver as nossas manchetes, quero recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 10 da noite no Bar do Cosma, onde iremos falar um pouco sobre todas estas situações judiciais e de como as mesmas estão a afetar de forma reputacional o nosso querido clube. Pois ao fim e ao cabo não é apenas este caso dos e-mails, tem sido uma sucessão de casos judiciais ano após ano, praticamente semestre após semestre, e sempre com muita suspeição a parar por cima das nossas direções, principalmente destas duas últimas. E isso, meus amigos, na minha opinião, tem afetado bastante o nosso clube. E também falaremos do grande buraco económico que está a ser as nossas modalidades. Por isso já sabes, esta noite, a partir das 10 da noite, vem ficar connosco no Bar do Cosmo. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Caminhos diferentes. Ruben Amorim fala do Manchester City e diz que a relação profissional com Hugo Viana não será eterna. Técnico garante que o foco total está nos interesses coletivos. E os excessos de Gyökeres são desvalorizados. Não é saudável, mas sendo jovem, temos então ainda um Portimonense Sporting às 8h15 da noite. E no handball, Leões continuam imparáveis nas Champions. E meus amigos, se o nosso treinador, em pleno dia de jogo da Taça de Portugal, estivesse a falar no eventual interesse de um clube estrangeiro nesse mesmo treinador no final da época, acho que nós, adeptos do nosso Benfica, não estaríamos felizes com este tipo de declarações. Mas enfim, isto é o clube de Alvalade e são os problemas deles mesmos. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno quer seguir o presidente. Apenas 6 treinadores ganharam a taça em época de estreia. E André Vilas-Boas foi o último. Entretanto, uma vitória por 2-0 frente ao Varzim, a pensar no Sintrense. Ainda aqui no Braga, RMB lesionado, problema muscular afasta-o 3 semanas. E no Guimarães, Alberto renova. O lateral direito amplia o contrato até 2028. E meus amigos, peço imensa desculpa, mas eu estou a ficar sem voz e não sei porquê. Mas enfim, vamos a ver então o primeiro destaque do nosso Benfica. Podem dormir descansados. Quem o garante é Luís Filipe Vieira, que quebra o silêncio e aborda o caso dos e-mails. E entretanto, o extremo argentino Zanon está nos planos para janeiro. E voltamos outra vez aqui a falar neste extremo que já tínhamos falado no dia de ontem e volto a dizer exatamente o mesmo. Em primeiro lugar, acho que o plantel do Benfica tem extremos suficientes mesmo para a próxima temporada sem Di Maria. E relativamente aqui ao nosso ex-presidente, acho que devia estar mais era caladinho e esperar que estas situações acabassem por seguir o curso da justiça. Pois é muito bonito vir dizer agora, podem dormir descansados, mas tudo só vai contar se realmente houver um processo judicial que seja efetivado e que venha a declarar inocente quer o Sr. Luís Filipe Vieira, quer Paulo Gonçalves, quer principalmente o Sport Lisboa e Benfica, ou neste caso a Benfica SAD. Pois a nós, benfiquistas, é isso que nos interessa. Não o futuro do Sr. Luís Filipe Vieira, não o futuro do Sr. Paulo Gonçalves, mas sim a reputação do nosso querido clube. E é exatamente isso que vamos estar a abordar mais logo à noite. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Amigos, clubes à parte. Amorim garante que o seu futuro não depende de Viana. Sinto-me preparado para continuar a trabalhar no Sporting. O Viana, mais do que toda a gente, quer ganhar ao Manchester City. E a estrutura mantém-se.
A única coisa que sabemos é que ele não estará connosco para o ano. E entretanto, o que Gyökeres faz não é saudável, mas estava de folga. E assim, tenho que interromper aqui, porque isto são demasiados chavões para estar a falar numa única capa de uma única vez. E sinceramente, acho que um treinador, se está a ver que o seu principal jogador tem comportamentos que não é saudáveis, não deveria dizer, não é saudável, mas estava de folga. Ao fim e ao cabo, ou não comenta a situação para evitar problemas e diz que isso é do foro interno do clube, digamos assim, que será o presidente a ter que tomar responsabilidade no assunto, ou simplesmente diz que não vai tecer comentários sobre essa situação. Mas estar a dizer que não é saudável, mas que o jogador estava de folga, a mim sinceramente não me parece correto. Entretanto, temos ainda um Portimonense Sporting às 8h15, Kovacevic na baliza e Gonçalo Inácio de volta. E entretanto, os jovens centrais, Bruno Ramos é titular e Lucas Taibo convocado. E ainda a maior multa da história leonina. Pirotecnia com o Lille custa 74 mil euros. Ora, aqui voltamos uma vez mais às situações da pirotecnia e das multas da UEFA. Eu volto a dizer exatamente o mesmo que digo quando é para o Benfica. Eu acho que a pirotecnia, se for usada de forma assertiva e se for apenas para o espetáculo audiovisual, acho que é bastante importante que este tipo de situações continue a acontecer nos campos de futebol, desde que sejam devidamente licenciadas e devidamente vestoriadas. Eu sei que não é o caso, mas eu acho que continuo a achar sinceramente que pirotecnia, bandeiras e cânticos dão muito ambiente ao futebol. Ainda aqui João Neves, Samu e Sheldrup, finalistas do Golden Boy. E no Futebol Clube do Porto, identifico-me muito com Ronaldo. Quem o garante é Samu, que elege o craque português como ídolo. Entretanto, Sérgio Conceição está orgulhoso do filho. Sabia que o Francisco se iria sair bem em Itália. E Galeno e André Franco dão vitória por 2-0 sobre o Varzim. E agora sim, vamos então ver aquilo que nos interessa, que é o grande destaque do nosso glorioso. Aktürkoğlu destroçado. Saiba as razões do grito de revolta pela Palestina. O avançado colocou o assunto na ordem do dia na Turquia. E ainda aqui sobre o caso dos e-mails, a PJ quis provar incentivos das águias no Dragão. Balneário do Aves sob escuta. O dinheiro veio? O treinador José Mota respondeu que sim à pergunta. E entretanto Vieira diz: os benfiquistas podem dormir descansados. Ora, e voltamos então a ter aqui as mesmas notícias que tivemos no jornal anterior, com o ex-presidente a pronunciar-se, e voltamos a ter também aqui a situação de Aktürkoğlu e a guerra na Palestina com o Israel, como todos sabemos, e o que é que isso está a afetar não só a população palestiniana, mas também aqui aparentemente o avançado do Benfica. E eu sinceramente não sei do que é que está a tratar este tema na capa, relativamente a Aktürkoğlu, mas irei ler então o artigo para ficar assim um pouco mais informado. Mas volto a dizer o mesmo que disse ontem, não me quero estar a pronunciar de forma política, mas continuo a achar que é uma autêntica vergonha que continuam a existir estes conflitos bélicos em pleno século XXI, com tanta coisa que devia preocupar este planeta, como é o caso de doenças e de condições socioeconómicas de grande parte da população mundial. Estamos mais preocupados em ou conseguir territórios ou preocupar-nos com guerras religiosas. E sinceramente acho que o ser humano devia evoluir de uma vez por todas e acabar com estes conflitos bélicos. Mas enfim, eu não sou ninguém para conseguir parar estes conflitos. Só tenho a imensa pena pela população que acaba por ser os danos colaterais. Mas agora ver então o último jornal desportivo e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Eu e o Viana temos dois caminhos diferentes. Rubén Amorim tranquiliza os adeptos do Sporting. O treinador diz que a ida do diretor desportivo para o Manchester City nada significa em relação ao seu futuro. Nada mudou. Já há um plano e uma forma de trabalhar em que toda a gente pode sair. Quem o garante é Rubén Amorim. Ainda aqui sobre Gyökeres a fumar xixa, não vê um drama. Não é saudável, mas já é homenzinho. O Sporting então que entrou hoje em campo às 8h15 na casa do Portimonense. E no handball, Leão continua a brilhar na Europa, após vencer 35-33 o Fug Berlim. Magnífica vitória sobre o líder da Liga Alemã, segue na frente do Grupo A e é a única equipa que ainda não perdeu. E aqui está então o Sporting no handball a continuar de vento em popa. Relativamente aqui às palavras de Rubén Amorim, é evidente que o mesmo esteja a dizer isto, até porque aqui, segundo as notícias veiculadas nos últimos dias, parece que a Guardiola está cada vez mais perto de renovar.
uma vez que o seu principal objetivo, se saísse do City, que seria a seleção inglesa, já tem assim um novo dono. E por dono estou a falar de um novo homem no banco. E estamos a falar de Tuchel. E assim sendo, Guardiola deverá mesmo renovar pelo Manchester City. E Ruben Amorim já sabe que em princípio para o Manchester City, como treinador principal, não será a sua próxima profissão. E ainda aqui João Neves, Samu e Sheldrup nos finalistas do Golden Boy. E a jornal A Bola em Itália entrevista Sérgio Conceição, diz o mesmo, é um pouco louco treinar o próprio filho. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Fábio Vieira aquece para o 11, foi titular em particular contra o Varzim e deve manter a confiança na taça. No Braga, RMB 3 semanas de fora e no Guimarães, Alberto Baio renovou até 2028. É um voto de confiança. E agora se então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica e a ver se desta vez falamos um pouco de futebol e menos de casos judiciais. Bruno Lage já prepara o futuro. O treinador analisa opções para reforçar o plantel, internas e externas. E a 24 horas voltamos a entrar em campo depois de uma extensa paragem das seleções numa partida a eliminar para a Taça de Portugal, níqueis batatoides nas capas dos jornais. Não se fala de absolutamente nada, rigorosamente nada. Falamos do caso dos e-mails, falamos aqui de uma situação que afeta um dos nossos jogadores, falamos de muita coisa nestas capas, mas praticamente a Taça de Portugal não tem qualquer destaque. E acho uma pena autêntica que isto venha a acontecer nos principais jornais desportivos deste país. Inclusivamente o Sporting hoje entra em campo com o Portimonense e o destaque é praticamente zero. É assim está feita então a revista da Imprensa Desportiva Nacional. O grande destaque para nós continua a ser o caso dos e-mails e como isto está a afetar o dia-a-dia do Benfica. Não só em termos institucionais, mas principalmente em termos reputacionais. É disso mesmo que esta noite vamos estar em direto no Bar do Cosmo a falar a partir das 10 da noite. Vamos falar disso e também do buraco financeiro que está a ser as nossas modalidades. Como sabem, eu defendo sempre que o Benfica deve ser um clube eclético, mas na minha opinião, tal e qual como o futebol, essa mesma secção tem que ser bem gerida. E temos aqui muitas perguntas a fazer sobre o nosso vice-presidente e a forma como as modalidades estão a ser geridas. Por isso já sabes, esta noite, a partir das 10 da noite, Bar do Cosmo, vem bem ficar connosco. É assim está feito então o vídeo, que eu espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!